Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a conjuntura social, econômica e política do Brasil. Nosso convidado, Alcindo Gonçalves, engenheiro e cientista político. Alcindo, muito obrigado pela presença. Muito prazer estar aqui pela primeira vez no Constru Business, né? É um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Prazer é todo nosso. O Alcindo é um amigo antigo, de longa data, e vamos fazer um programa bem informativo aí para o nosso telespectador. No final do mês de abril, você teve um artigo seu publicado no jornal A Tribuna falando sobre a questão da verticalização de Santos. E eu li o artigo, por sinal, muito bem escrito. E no texto você menciona um discurso firme, mas exagerado contra a verticalização. Onde está, na sua visão, o limite entre a crítica legítima e a resistência ao desenvolvimento e à renovação urbana? Pois é, esse é um grande problema. É uma coisa antiga, né? Essa resistência e tal. Há uma ideia um pouco romântica, eu diria, até certo ponto ingênua, de que a cidade ideal é aquela cidade cheia de casinhas baixas, com jardins, quintais e tal. Isso é uma realidade incompatível com os tempos de hoje, com as demandas sociais, econômicas, da própria população. Então, o que eu acho é que é uma discussão desfocada da realidade. Parte para um emocional, quer dizer, então tem um certo apelo ambiental, né? Essa questão do meio ambiente hoje é muito forte e é muito bom que seja assim. Só que essa verticalização não é destruição do meio ambiente. Claro que a verticalização é um processo natural e, eu diria, irreversível das grandes cidades. Claro que ela tem que ser feita com critérios, com regras, com normas, tá certo? Não é construir um prédio de 100 andares grudado um no outro, quer dizer, isso é uma coisa irreal. Agora, existe uma demanda desse sentido. Nós vivemos numa ilha, Santos é uma ilha. Claro, tem área continental, uma boa parte da área continental é área de preservação e o resto ainda não tem ocupação. Então, tem 39 quilômetros quadrados. A questão física é um limitador bastante grande, tá certo? Além disso, hoje a demanda da população, das pessoas, de maneira geral, embora exista um certo sentimento de crítica ou a essa questão de prédios altos, mas eu até no artigo menciono isso, que as pessoas criticam, mas querem morar num prédio alto, né? Então eu acho que essa discussão tem que ser travada no campo técnico, no campo racional e não no plano emocional, como até aqui está sendo travado, né? Eu acho que você foi muito pertinente quando falou que Santos é uma ilha e nós não temos espaços, né? E as pessoas querem morar aqui, os próprios santistas, pela qualidade de vida. Então, até as classes menos favorecidas, elas querem continuar em Santos. E realmente, Santos está muito caro, o imóvel, o custo de vida está caro. Então, assim, se você constrói, se você tem casas aqui, fica mais difícil ainda para uma pessoa que não tem condições morar na cidade. Então, uma das soluções, eu quero que você comente, seria a construção realmente, nem vamos entrar no centro, até o centro sim, mas umas construções nas áreas mais afastadas da área da orla da praia. Por exemplo, na linha do VLT, para trás da Afonso Pena, para trás, seria
uma forma inteligente de você ocupar espaço, principalmente atendendo as pessoas que mais precisam. Concordo plenamente. Deve haver um adensamento desses eixos que são servidos hoje já por transporte coletivo, né? Caso do VLT. Mas veja, Barroso, esse fenômeno de construção de prédios já se esparramou pela cidade. Já não há mais só construção de prédios na orla. Nós temos na zona intermediária, na zona noroeste. Claro. Nós temos vários grandes empreendimentos na zona noroeste, onde a população mora. Veja, o edifício plurihabitacional vertical, ele atende uma demanda, são apartamentos funcionais, eles têm uma infraestrutura que as pessoas hoje demandam, que é academia, piscina, salão de festa, uma série de equipamentos. E depois, quem quer morar numa casa hoje? As famílias são menores. Saiu uma pesquisa do IBGE recente que nos últimos 10 anos dobrou o número de pessoas que vivem sozinhas. Já chegou a 20% da população. E talvez em Santos esse número seja maior ainda. Uma pessoa sozinha vai querer e vai poder morar numa casa? Não tem sentido isso. Verdade. Tá certo? Não existe mais essa possibilidade. Isso é uma coisa romântica dos anos 40, dos anos 30. Nós temos que viver numa cidade com qualidade de vida, e aí critica-se, porque a infraestrutura vai ficar comprometida. Eu não conheço, não sei se você tem alguma informação a respeito, nenhum estudo técnico que diga, por exemplo, que a rede de água ou de esgoto não está dimensionada para atender essa demanda. Até porque a população de Santos não cresce há mais de 30 anos. Então, você pode ter um adensamento pontual. Não tem esse problema. Você tem quais outros problemas? A arborização. Porque a cidade perde... Por que a cidade perde a arborização com a construção vertical? Todos os prédios normalmente têm, nos seus jardins e tal, a arborização. E depois, a arborização de uma cidade não é exclusivamente nos lotes. A arborização tem que ser por exemplo, calçadas que tenham áreas verdes, isso poderia ser incentivado, parques municipais. A gente devia ter mais praças. Nós temos pouquíssimas praças em Santos, não tem espaço, né? E as praças, infelizmente, ao longo do tempo, foram ocupadas por escolas, igrejas. Eu cito no artigo que eu escrevi o caso da Praça Voluntários Santistas, na Vila Rica, onde se construiu há muito tempo o Colégio Canadá. Depois fizeram escola municipal, depois fizeram a Igreja do Espaço. Imagine, faça um exercício, o telespectador que conhece o lugar. Imagina é uma praça gigantesca. Nossa. Se aquilo fosse uma área verde, o quanto teria? Sem falar no famoso terreno da Sorocabana, o pátio da Sorocabana, a estação da Sorocabana, ali na costa, com a General Francisco Glicério. Aquilo se cogitou, falou-se levemente de criar um parque ali. Eu fiz uma negociação, no mínimo estranha, aquilo ali acabou virando um centro de convenções e um supermercado. Imagina se ali tivesse sido criado um parque gigantesco. Isso é arborização. Não é ter uma arvorezinha no recuo frontal da casa. Que tem, né? Que continua tendo no prédio. Até porque cada árvore que você tira, você é obrigado a plantar 10. Pois é, e depois se você olhar, passem na frente dos prédios. Você vai ver em todos eles, uns mais, outros menos, jardim você vai jardim com árvores, palmeiras e tal. Então, por que queda da arborização? Né? Outra questão também, e não está nem aqui, mas a gente está batendo um papo, por exemplo, eu acho que uma tendência, já que há esse adensamento, é que as pessoas vivam cada vez mais num espaço determinado dentro da cidade. Então, por exemplo, hoje, a Ponta da Praia talvez seja hoje o maior crescimento da cidade de Santos, devido às grandes torres que estão sendo feitas lá, que lá não tem limitação da altura do Comaé, que a gente não entrou nesse detalhe também do Comaé, que não dá para construir o que o construtor quer, e sim o que o Comaé permite. Isso é um detalhe. Por exemplo, na Ponta da Praia já tem um centro de convênio, já tem um hotel, tem um shopping. Logo vai ter outros prédios corporativos mais para o lado da Ponta da Praia. Sim. Os médicos estão se instalando lá. Então, a tendência é que quem mora na Ponta da Praia, por exemplo, bem na Ponta da Praia, Canal 7, é que tem a escola do filho lá, Sim. o médico lá, o escritório lá. Logo vai sair uma torre corporativa. Isso ajuda a mobilidade. Claro que ajuda. Isso é um fenômeno natural.
as pessoas querem morar perto de onde trabalham, onde estudam, para evitar deslocamento. Isso ajuda a mobilidade. Outra crítica que se faz, porque o trânsito não vai suportar. De fato, Santos tem 260 mil veículos, população de 430 mil habitantes. É um número elevadíssimo. É complicado. Agora, não é a verticalização que vai resolver o problema de mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um problema complicado, que tem que ser resolvido com transporte de massa, transporte com o VLT. Mas o Santista quer usar o transporte de massa, porque o Santista tem um nível econômico, né? Um nível muito alto. Mas, Paulo, se você pensar em Europa, claro que é uma comparação grosseira, mas as pessoas de classe média e classe alta usam o metrô. Ninguém se desloca de Mas o Santista, será que ele vai... Pois é, se você tiver... O VLT é uma proposta, claro que ele tem um alcance limitado, porque só tem 2 linhas, e uma linha, por sinal, 4 anos, 5 anos aí não funciona a contento ainda, né? Mas se a gente tiver uma rede... E essa questão também da proximidade. As pessoas que morarem perto do trabalho vão a pé. Tá certo? Quer dizer, por que vai pegar um carro para se deslocar? Porque hoje em dia, todos nós vivemos essa realidade. Você vai pegar um carro para ir a uma região densamente ocupada, bairros mais Gonzaga, próprio centro e tal, você não tem onde parar o carro, você tem um custo adicional muito grande. Então, quem, de certa maneira, equilibrou um pouco as coisas foi a famosa uberização, né? As pessoas vão de Uber. Esse é um fenômeno global, né? Diga-se de passagem. Eu, por exemplo, só para citar um exemplo pessoal, eu podia morar no Ricardo Pinto, só que cada vez que eu fosse para o Gonzaga, no Pátio Poranga, para Ricardo Pinto, eu ia demorar 20 minutos para o almoço. O que eu preferi? Morar ali perto do Canal 3, que eu vou a pé para o meu escritório, que todo dia, e 2 quadras da minha mãe e do meu pai que tem idade. Quer dizer, eu consegui adaptar a minha vida. E faz um exercíciozinho, né? Exatamente, muito bom. Olha, no artigo você destaca ainda que as famílias estão menores, que você comentou, né, com novas demandas, isso é pura verdade mesmo. Saiu até uma matéria esse final de semana também no jornal falando sobre isso, né? Ainda diz que muitas pessoas criticam os empresários, mas desejam morar neles, né, que nem você comentou, como um perfil. Como você acha que esse novo perfil influencia diretamente o modelo de ocupação urbana? Pois é. Quer dizer... Na habitação vertical. Você acha que as pessoas... Veja, porque outras pessoas falando que a insolação e a ventilação fica prejudicada. Espera aí, gente. Olhem para os prédios altos. Pelo menos do 3º, 4º andar para cima, a ventilação é... Tem os recursos. O que é bom? Ventilação boa dos prédios de 3 andares, grudado uns nos outros. As próprias residências, essa coisa de não bater sol, não ter ventilação, depende da altura. Isso é uma questão de ocupação do solo, tá certo? Se você tem recuos adequados e os prédios altos, mesmo que você tenha prédios um vizinho ao outro, você sabe tão bem ou melhor do que eu, que os recuos para os andares mais altos são bem maiores. Isso tem que ser assim. Então, se você somar os recuos de 2 prédios de 30, 40 andares, você vai ter uma distância que permite perfeitamente insolação e ventilação. Porque a sombra vai chegar até a praia. Bom, eu acho que, por exemplo, se a gente olhar para o modelo de Santos, da ocupação vertical de Santos, não é o modelo de Copacabana. Copacabana é aquela muralha, não tem 40 andares, mas, em compensação, é um prédio, aquilo é uma muralha, todos grudados uns nos outros. O mesmo Camboriú choca um pouco pela densidade excessiva. Não é o caso de Santos. Então, eu acho que isso são exageros que, infelizmente, como eu disse no início, essa questão emocional contamina muito o debate e não é baseado em dados técnicos. Essa coisa, porque... a insolação é uma questão de saúde, como se diz, porque as pessoas têm a saúde deteriorada porque moram em apartamentos insalubres. Bom, mas um apartamento insalubre prejudica a saúde das pessoas. Claro que é verdade isso, mas isso vale para casa, isso vale para o predinho de 3 anos. Imagina uma rua, tem várias aí em Santos, que você vê aquela fieira de predinho de 3 andares. Qual é a qualidade de insolação, ventilação que tem aqueles apartamentos? Pergunto eu. Se não me falha a memória, com menos de 15 metros entre muro e muro, quer dizer, tem a rua calçada, você só pode construir
o aproveitamento é 4 vezes a área do terreno. Isso também limita o tamanho dos prédios em ruas pequenas. Então, aquelas ruas estreitas, você não vai ver prédio de 40 andares. É impossível ter prédio de 40 andares numa rua, quase impossível. E as ruas estreitas, normalmente, os lotes são menores. Mesmo que o construtor, o incorporador, que se confunde muito, aliás, construtor com incorporador, são figuras diferentes. Mas, enfim, aquele que empreende, né? Ele não vai conseguir, é muito difícil conseguir comprar 4, 5, 6 lotes. Não, e fazer 4 vezes a área é muito pouco. A conta não fecha, viu, Silvio? Não tem fecha. esse problema também. E depois, quanto mais você permite construir, quem ganha não é o construtor ou o incorporador, é o dono do terreno. Porque o terreno vale mais. O custo do terreno, o valor do terreno, está diretamente proporcional ao que se pode construir em cima. Exatamente. Se você permite construir, quem vai ganhar é o dono do terreno, não é o construtor é aquele que vai, porque ele vai construir mais, mas ele vai gastar mais para construir. Tudo bem, na escala ele pode ter um ganho absoluto maior, mas o ganho relativo dele é o mesmo, né? Para fazer qualquer tipo de empreendimento. Né? É isso mesmo. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Olá, estamos no último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos conversando sobre a conjuntura social, econômica e política do Brasil e da nossa cidade. Nosso convidado, Alcindo Gonçalves, engenheiro e cientista político. Alcindo, outro ponto interessante do seu artigo é o debate sobre a especulação imobiliária. Na sua avaliação, esse termo ainda é utilizado de forma técnica ou virou só um argumento político simplificado? O que é especulação? Põe no Google, na inteligência artificial, coisa que vale. Especulação é você ter um ativo, um bem, que você guarda, que você retém para ganhar dinheiro no futuro. Então, eu quero especular sobre um terreno, eu compro um terreno, não faço nada nele, espero que ele valorize para vender daqui a 10, 20 anos. Isso é especulação imobiliária. Não é a ideia da construção, não é a ideia do empreendimento. Não mesmo. O que existe na cidade, de maneira geral, não é esse fenômeno, muito pelo contrário. O que os construtores e incorporadores fazem? Eles procuram terrenos viáveis, compram ou trocam por área construída naquele terreno e lançam empreendimentos e aprovam os projetos e, num prazo relativamente curto, fazem as obras. E isso não é especulação. Que especulação é? Especulação é quando você quer ganhar sem fazer nada. O construtor, o incorporador está construindo, está realizando uma atividade que gera emprego, que gera atividade, que gera movimento. Né? E se está construindo é porque tem gente comprando. Exatamente. Senão, coitado eu sou louco que ia construir, porque vai ficar com... Tem demanda, né? Tem demanda. Tem demanda. E aí é uma resposta ao mercado, né? Então, isso é muito simples de compreender, né? A pesquisa hoje, ela é bem clara. Hoje a demanda, nesse momento, a demanda está maior do que a oferta. Hoje é esse cenário. Hoje, pode ser que mude com os lançamentos por aí. Não, claro. Esse mercado, mas hoje tem mais gente querendo comprar do que imóvel sendo construído. Então, assim, esse argumento, se a gente parar de construir, por exemplo... Principalmente aqueles que mais precisam, vão sentir. Não, depois, Barroso, acho que quase que para encerrar essa história, as cidades se transformam, o mundo se transforma. Verdade. Você não pode querer imaginar, se você pensar assim, nós devemos ter um mundo como cidades medievais. Quer dizer, não é isso. Quer dizer, claro que alguns edifícios históricos, de valor arquitetônico, têm que ser preservados como memória, claro. É o caso do centro, o centro restrito. Não aquele centro expandido. Aquele centro expandido que vai até o porto. Aquele não tem que preservar, não tem nada. Tem nada para preservar. Coisa velha não é importante. Aquilo não tem nada para preservar. Agora, as cidades... Fica pensando, quando o Barão Haussmann fez a urbanização de Paris, na virada do século XIX para o século XX, ele destruiu uma cidade medieval que existia. Houve críticas, houve resistências a ele. Hoje, Paris, que é a cidade luz, uma das cidades mais belas do mundo, que todo mundo visita e se encanta, é uma cidade desenhada, renovada,
urbanisticamente pelo Barão Haussmann, há mais de 100 anos e tal. Então, isso é um fenômeno natural. Nós não vamos manter as cidades com exceções. Paraty. Paraty é uma cidade que ficou parada no tempo, não tinha nem acesso a Paraty terrestre, nada. Então, ela parou, ela estagnou. Por um acaso, ela ficou com aquele casario que hoje se justifica, é uma atração turística e tal. Mas nas cidades modernas, onde as pessoas vivem, uma cidade como Santos, que tem o maior porto da América Latina, que tem uma população dinâmica, ela tem que responder a essas demandas modernas. As cidades não podem parar no tempo e no espaço. Né? Isso mesmo. Bom, encerrando esse assunto, vamos agora falar de reforma tributária e o fim da escala 6x1. Queria saber a sua opinião, né? Quais seriam os efeitos diretos dessas mudanças, né? Principalmente em relação à produtividade, custos e geração de emprego. Bom, esse é um assunto que daria para fazer 10 programas. Né? Eu não sou propriamente um especialista em economia, mas eu acho que a reforma tributária foi aprovada, ela vai ser implantada gradualmente. Eu acho que foi um avanço importante que esse governo conseguiu, o governo atual conseguiu, o ministro Haddad conseguiu implantar, tá certo? A escala 6x1 também acho que é um avanço importante. Claro que tem resistências, tem críticas e tal, talvez precise fazer um gradualismo. Tenho minhas dúvidas se agora a conjuntura política, véspera de eleição e tal, vai permitir a aprovação, vai haver resistências. Mas eu acho que todas essas mudanças, elas têm que ser compreendidas como naturais, são avanços que têm que ser discutidas, debatidas, adequada, você não faz... A reforma tributária vai levar década para ser implantada e tal. Talvez a escala 6x1 tenha que ter um certo gradualismo, mas ela eu acho que é inevitável. Senão a gente vai cair na discussão da escravidão, né? Não podia ter abolição da escravatura porque o café ia quebrar. Não aconteceu nada disso. Né? O único problema que eu acho, assim, nisso tudo, para a gente passar para praticamente a última pergunta, é que, no fim da linha, quem paga é a população e o consumidor. Não tenha dúvida nenhuma. Escala 6x1. Se a gente tiver que pagar hora extra, todo sábado, para o funcionário trabalhar, essa conta alguém vai ter que pagar. Sim. E sempre acaba caindo na população, naquele que mais precisa. Então, assim, é um avanço? É. Porém, ninguém passa ileso esse avanço. O empresário sofre e a população sofre também. E talvez isso seja mais em benefício do governo, né? A reforma tributária não tenho dúvida nenhuma. Mais poder para o governo federal, tira o poder. A gente não vai entrar na economia aqui, mas tira o poder da cidade, vai para o governo federal e tal. Tem controvérsia sobre isso. Mas a população, no fim, cada aumento de imposto para o empresário, ou o empresário vai parar de produzir, porque o dia que ficar inviável eu construir, eu fecho minha construtora, eu vou construir em outro lugar, em outro país, em Portugal, nos Estados Unidos, e paro de produzir no Brasil. Se ficar inviável aqui, eu estou falando do caos. Mas eu acho que não é um cenário de caos. Eu acho que isso é um cenário que... Há o repasse, sem dúvida nenhuma, mas isso se ajusta no tempo. E é um custo social. A sociedade brasileira, se ter políticas sociais, elas custam. Eu acho que... se as pessoas estão dispostas a enfrentar essa discussão, vamos lá, né? Vamos lá. Última pergunta. Lá, com a sua experiência aí, pesquisador, professor e tal, na área, principalmente política, como você avalia o momento atual da corrida presidencial no Brasil? E quais fatores você julga ser decisivos? Consegue, em 1 minuto, 2? Vamos lá. A gente consegue falar. É um cenário ainda indefinido, há uma polarização já de muitos anos. Hoje, de um lado, o PT com Lula, né? De outro lado, o Bolsonaro, a família Bolsonaro. Tudo indica que os dois, o Flávio e o Lula, vão disputar pau a pau a eleição. Não dá para dizer, as pesquisas mostram um certo empate técnico, né? Mas é muito difícil ainda, estamos ainda com um intervalo de 5 meses aí para as eleições, né? Então, muita água vai rolar nesse meio do caminho. A tal da terceira via, que muita gente reclama e tal, não decolou até agora. Os 2 candidatos que despontaram, o Caiado e o Zema, a meu ver, não são terceira via, eles são candidatos de direita. O Zema, então, tem se manifestado aí com declarações extremamente complicadas, mais à direita até do que o
o Flávio Bolsonaro. A filosofia do Novo realmente é privatizar tudo. É, Tudo a que puder. privatização total, e a total. crítica de defender trabalho infantil, acabar com o programa social. Meu Deus, isso aí isso é um também- discurso terrível. Não dá para acabar com o programa social. Então, Pronto. eu acho que ainda é um pouco cedo para se dizer o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, vai ser uma disputa terrível aí nos próximos meses de poder no Brasil. Isso aí. Alcindo, quero muito agradecer a sua presença. Eu acho que contribuiu muito aí para explicar o que acontece nesse cenário, principalmente da Constituição para o telespectador. Muito obrigado aí por você emprestar seu tempo para colaborar com o nosso programa. Foi muito bom. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição. Aí a gente pode continuar essa conversa, vai longe aí. Né? É isso aí. Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.